Spirit of the North foi um jogo lançado em 2019 que trazia uma proposta bem diferente e chamou bastante atenção. Nesse jogo você é uma raposa e explora ali uma região inspirada nas paisagens e no folclore da Islândia. Então ele entregou um jogo com uma atmosfera bem interessante e diferente. Ele trazia inicialmente setores mais lineares e depois um mundo aberto. Uma história sem diálogos e que trazia muito misticismo e acabou tendo uma recepção muito positiva por parte do público e da crítica. Eis que agora uma sequência, Spirit of the North 2, foi lançada prometendo trazer melhorias gráficas, de gameplay e uma experiência em mundo aberto ainda mais imersiva. Será que essa sequência vai conseguir ser tão boa ou melhor que o primeiro? É isso que a gente vai descobrir nesse review aqui no Patubá. Bora! E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Ramon Furtado, eu tenho um canal Bitnautas, o link vai estar aqui na descrição, mas calma, relaxa, assiste aqui o review primeiro, já deixa o like agora mesmo no vídeo, assiste até o final pra ver se tu gosta. Se tu gostar, vai lá no meu canal, se inscreve aqui também no Patubá, enfim, bora começar a falar de Spirit of the North 2. Bem, pra começar, pra tirar o elefante da sala, sempre que lança uma continuação de um jogo assim, a galera fica fazendo comparações com o primeiro jogo pra ver se melhorou, se não melhorou. Então eu vou começar pelas comparações mais óbvias, as técnicas, e depois a gente vai entrar em outros aspectos do jogo, beleza? Bom, primeiro, a primeira mudança mais perceptível que eu achei foi em relação aos gráficos. Spirit of the North 2 oferece gráficos bem mais detalhados, uma ambientação ainda mais bonita, né? E um gráfico ali bem mais refinado. Embora não seja ali o suprassumo da experiência audiovisual, né, de um jogo, né? Ele não traz um realismo extremamente detalhado e tal, mas ainda assim o segundo jogo entrega uma experiência visual, né, gráfica melhor que o primeiro, e por conta disso ele é até um jogo pesado, né? No PC, que foi a versão que eu joguei, nos requisitos mínimos você precisa de uma 2080 para poder rodar o jogo, né? Mas o ideal o ideal do jogo é uma RTX 4070 para vocês verem. De qualquer forma, graficamente o jogo tá mais bonito. E em relação à música, ele também mantém aquela atmosfera mística muito interessante do primeiro jogo, com uma trilha sonora mais calma, com uma trilha sonora que aparece só quando precisa e deixa aquele tom calmo ali, naturalista do primeiro jogo que a gente vê, né, com sons muito focados na natureza, como tinha que ser, por conta do protagonista ser uma raposa, né? E inclusive o design de som também combina muito bem, né? Os sons que a raposa faz, os sons que os outros animais fazem, que o cenário faz, são todos sons que combinam muito bem e enriquecem a atmosfera do jogo. Então, no quesito gráfico e na parte do som, da música, o jogo se manteve igual ou melhorou. Mas em relação ao gameplay, bora lá. Bem, se no primeiro jogo inicialmente você tinha setores mais lineares e depois você encarava um mundo aberto para você explorar, aqui o mundo aberto já aparece praticamente logo de cara. E eu tenho que dizer que eu achei o mundo aberto do segundo jogo mais interessante que o do primeiro. Eu não tinha jogado o primeiro jogo, e aí quando eu recebi a chave e a galera aqui do Patubá me convidou para fazer o review, eu fui lá, comprei o primeiro jogo e joguei. O que enriqueceu de fato uma experiência, mas eu já adianto, são jogos independentes. Na verdade, como são jogos sem diálogos, você pode até mesmo ignorar que ele é uma sequência direta, porque não é necessariamente a mesma raposa, a mesma personagem. Ou se você quiser interpretar que é a mesma personagem, tudo bem. O jogo ele não tem diálogos, ele não te força a interpretar dessa forma. E como ele é repleto de misticismo, você pode ter as duas interpretações tranquilamente. Mas o fato é, você não precisa ter jogado o primeiro para você jogar o segundo. Você vai entender tudo tranquilamente. E na parte da jogabilidade, ele é um mundo aberto de exploração repleto de puzzles. E aqui eu achei os puzzles do segundo jogo mais interessantes. Eles requerem mais atenção do jogador, eles são melhor elaborados e exploram melhor um level design também mais elaborado. É mais refinado aqui, a experiência é melhorada, você sente uma recompensa maior por conseguir avançar em certos quebra-cabeças que não necessariamente vão te dar raiva, né? Não necessariamente vão te atrapalhar, mas que eles te entregam uma experiência de fato de puzzle, de você sentir prazer em resolver aquele quebra-cabeça. E alguns puzzles aqui eu notei que tem mais de uma forma de serem resolvidos também, principalmente os puzzles das masmorras, não os do mundo aberto, porque o jogo ele encara uma estrutura mais ou menos assim.
Sabe Zelda Breath of the Wild, que você tem um mundo aberto bem grande e aí você tem locais específicos em que você entra e tem um puzzle para resolver ali dentro? É mais ou menos assim. Ele traz um mundo aberto bem grande que tem os puzzles do cenário no mundo aberto, e quando você encontra algumas cavernas, alguns locais mais fechados, tem puzzles lá dentro também. Então, se você gosta de jogos que tem puzzles parecidos com Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ou mesmo se você gosta de Journey e Abyss, são excelentes jogos para você ter como referência para saber se você vai gostar de Spirit of the North. Mas não espere o mesmo tipo de ação. A ação aqui ela é um pouco mais lenta, é mais cadenciada, né? Fica basicamente só para os chefes mesmo, mas eu ainda vou chegar lá. O fato é que os puzzles são bem elaborados e lembram esses jogos que eu falei, no puzzle, não no resto. Enfim, vocês entenderam. Mas o segundo jogo não traz apenas melhorias gráficas, ele traz outras adições que enriquecem o jogo também. Começando que aqui você vai colher, né, algumas moedas, algum XP ali, e que você vai ter uma árvore de habilidades que vai melhorando a forma de você explorar o jogo, né? Você vai diminuindo seu dano de queda, vai aumentando ali o tempo que você pode usar certas habilidades, que na verdade são runas, que também é outra adição do segundo jogo. Aqui nesse jogo você vai adquirindo algumas habilidades ao longo que você vai avançando na história, né? Então logo no começo você pega uma runa que o seu companheiro corvo pode carregar um pouquinho. Funciona mais ou menos ali como o paraglider lá do Zelda Breath of the Wild. Inclusive esse jogo aqui é muito inspirado em Zelda, dá pra ver que são inspirações claras. Enfim, e aí você nessa árvore de habilidade você vai melhorar essas suas habilidades, aumentar a vida, aumentar o tempo que você pode usar algumas habilidades. Isso dá uma vida útil maior ao jogo, né? São adições muito bem-vindas. Uma árvore de habilidade é sempre legal para você ter uma sensação de progresso, e também adquirir habilidades ao longo da jornada também dá uma sensação de progresso no jogo, e são adições muito bem-vindas aqui em Spirit of the North 2. Além disso, o segundo jogo, apesar de ser como o primeiro e não ter diálogos, né, eu percebi que ele foca um pouco mais em cenas, em game, tem um pouco mais de história para você interpretar ali, inclusive uma história até um pouco mais densa, que traz um pouco mais de personagens terceiros para dentro do jogo. Enquanto o primeiro jogo era uma jornada um pouco mais solitária, aqui, né, só pelo fato de você ter um amigo corvo e um certo antagonista no jogo, né, que é um xamã misterioso das trevas, já deixa o jogo com uma proposta um pouco mais interessante. Na verdade, né, para mim o primeiro jogo ele parece muito um jogo incompleto. Apesar da recepção positiva, ele é um joguinho legal, mas dá pra ver que falta alguma coisa ali. A movimentação meio travada, os gráficos não são tudo isso assim, né? A história é muito aberta, enfim. O que me parece é que o segundo jogo é como o primeiro jogo deveria ter sido finalizado, deveria ter terminado. Então me parece que o primeiro jogo era uma espécie de alfa, e o segundo jogo é como ele deveria ter ficado, é o resultado final. Mas ainda assim ele encontra alguns problemas, alguns percalços que eu gostaria de comentar. Como eu comentei, eu recebi a chave do jogo de PC. Cara, eu tive que mexer bastante nas configurações do jogo. No início ele estava bastante serrilhado, tinha muitos problemas, queda de FPS constantes, principalmente em ambientes fechados, e eu fui mexendo, perdi bastante tempo na minha primeira jogada, né, na primeira vez que eu sentei para jogar, coisa ali de pelo menos meia hora testando várias configurações do jogo para ele conseguir rodar de uma maneira decente, né? E o meu PC ele atinge, ele passa na verdade dos requisitos mínimos. Eu tenho uma 3060 aqui, né? Tenho um i7, que são as recomendações para você rodar ele bem no PC, né? Então, mesmo com uma configuração acima da configuração mínima, né, o jogo estava com um desempenho bem ruim, né? Claro, o jogo está sendo lançado hoje, eles podem corrigir isso com patch de atualização, mas não tem como deixar passar. Se fosse uma queda de FPS aqui, um bugzinho ali, mas não, era um problema realmente de desempenho. O jogo tava tendo dificuldade para rodar, tipo assim, só de andar no cenário ele tava
com serrilhado, a tela tava travando, enfim, eu tive que mexer bastante, e aí aplicando algumas configurações, né, tirando ali pós-processamento, tirando sombras, né, tirando algum tipo de detalhamento, colocando ele no modo qualidade, e aí ele conseguiu rodar de maneira decente, mas eu demorei até chegar lá porque eu tive que ir testando uma por uma configuração. Enfim, o fato é que o jogo ele tá melhor que o primeiro, ele tá mais completo, ele tá melhor desenvolvido, mas o desempenho dele, pelo menos na versão de PC, tá bem complicado. Eu não posso falar a respeito da versão de consoles, porque eu recebi a chave no PC e só joguei no PC, mas se não soltarem um patch, se ele for lançado assim mesmo, eu acho que muita gente vai ter problema de rodar o jogo, mas é algo que a gente sempre espera, né? Quando o jogo sai e tem esses problemas assim, que são identificáveis e corrigíveis, normalmente ali na primeira semana ou no primeiro dia já lançam logo patches de correção, e eu espero e torço para que façam isso logo. Então, Spirit of the North 2 entrega uma experiência bastante atmosférica, né? Ele entrega uma experiência bastante interessante para quem gosta de jogos de puzzle. Tem uma trilha sonora muito boa, uma história interpretativa para quem gosta desse tipo de histórias, um ambiente diferente, um mundo aberto bastante interessante e até certo ponto rico, mas com um desempenho bastante complicado. Apesar de melhorar praticamente tudo que o primeiro faz, o segundo jogo ainda tem problemas, então tenha isso em mente se você for comprar o jogo. Inclusive ele está disponível para PlayStation 5, Xbox Series e PC, que foi onde eu joguei. E por conta disso eu vou dar uma nota 7 para o jogo. A experiência ela é legal, mas não é nada fora do comum, né? Tem um apelozinho porque é um pet, você controla uma raposa, é uma proposta diferente, mas é uma história assim que ela é interessante até certo ponto, mas nem tanto. Tem problemas de desempenho, né? E ele tem uma duração ali que eu acho que não precisava ser tão longo, né? Por ser um jogo de puzzle, o tempo de campanha pode variar de uma pessoa para outra, dependendo da sua habilidade, né? Dependendo da forma como você raciocina e consegue resolver os puzzles do jogo, né? Mas eu creio que de 15 a 30 horas, dependendo da sua habilidade como jogador, você consegue fechar a campanha, que eu acho que ficou muito longa. E olha que eu nem fiz os extras, né? E se você for fazer tudo no mapa, o jogo se estende demais, mais do que precisava, mais do que deveria. Então, levando tudo isso em consideração, vou dar uma nota 7. É um jogo redondinho, um jogo legal, ok, tem seus problemas, mas dá pra relevar, uma experiência bacana e satisfatória. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve aqui no Patobá. Grande abraço, até o próximo vídeo.